the materia thief Bom, for the first time. agora eu tentei esperar puxar pra no ver Entirely YouTube, bora ver different se to how vai. Yuffie is recruited in the original game. If the events of Junon are now different, then there's every chance that the events at the Forgotten Capital will be too. When discussing the Final Fantasy VII Remake project, it's important to remember that the name Remake has a double meaning. It doesn't just refer to Square Enix Foi, remaking hein? an old Tamo game on, for a modern tamo on no console. YouTube aí It também. also symbolizes the Aê. character choosing to remake their own destinies. The Final Fantasy VII timeline has Pô, literally nem been sei se eu dei o remade, RT, and so cara. it should be assumed that the name Deu Rebirth não. will also represent multiple concepts. In an interview with Dê pra nós, IGN, hein? Katase explained that the name was thought of as Deixa the eu dar next aqui, hein? iteration that also kind of encapsulated this sentiment of reimagining or Se eu não dar recreating. aqui, você That faz uma explains the piadinha e eu ficar development side of the chateado. title there. But what about the in-game meaning? Vai se A ofender com meus resurrection Final could also Fantasy. be considered a rebirth. Perhaps then, just like Barret, Aerith can be resurrected. Pô, que bonito, cara, tá, velho? During Esse his Sephiroth final é lindo. confrontation with Cloud in Nossa. Remake, Sephiroth delivers a cryptic Esses message. cabelos aí. Olha os lábios como são sedosos, cara. Parece uma pera, uma veludada. Olha. Ih, rapaz. Ih, rapaz. But what will you do with it? Ó, ó. Let's see. Falando bem fininho no ouvidinho do It's a Cloud, confusing Lisa. monologue, but it could well be Cloud, another I piece of love evidence you, that points Cloud. towards Sephiroth knowing his future. During the Forgotten Capital events of the original game, it takes exactly 7 seconds for Sephiroth to fall from the sky and impale Aerith with his Tome, sword. vagaba. And so it seems like Sephiroth is taunting Cloud. He'll just have 7 seconds to intervene não bugou a and save live aí não, Aerith. né? Tá de Will boa, tá Cloud ever learn what tranquilo. Sephiroth meant? Ah, Will tá he de have boa. time to formulate a plan to prevent Aerith's death? Do those 7 seconds definitely refer to this climactic moment? I guess we'll have to wait till Rebirth to find out. And those are 7 reasons why we believe Aerith could survive in Final Fantasy VII Rebirth. Right. Do you have any theories of your own? Have you spotted even more evidence in the trailer that we've missed? Let us know in the comments. And for more on Aerith and Final Fantasy VII, Foco why da not pô, check eles out deram our no Final documentary Fantasy. about the resurrection of Aerith, including all the urban myths and the Ah, fans that have been é a melhor desperately trying franquia to de bring todos os Aerith tempos. back to life for the É o last brilho do 25 evento, years. viu? Se pá vai ficar, essa porra vai ficar exclusivo mesmo, viu? Se fosse pela Sony, acho que já tinha até comprado, assim. I did not think for a second Eu não espero mais nada da Square, então nem duvido. Viu lá, japonês, que eu mandei no Discord lá? A Idia mandou outro joguinho. A Idia, mano, Idia Factory, forte parceira já do canal, que isso, nos jogos de Wi-Fi. Already available, and yet, after spending time with the PlayStation Portal, I gotta say, this thing rules. That's not to say I O mais would inútil que change tem é anything isso aí. about it. In fact, it has some missing Caramba, olha a orelha desse cara, mano. scratch my head, but initial skepticism has been replaced by enthusiasm. Ai, meu Deus. Até parece algo pra teste, não parece. Parece um protótipo, não parece um produto final, cara. Pior que é isso mesmo. A economia disso aí deve ser péssimo. And it really looks fantastic. Colors are extremely vivid and absolutely pop. There's no smearing or ghosting whatsoever. And when things are in motion, they look exactly like you mais expect água them to aqui. look. The viewing angle Nem too começou e is acabou minha quite água. nice. You can freely tilt it in whatever way is most comfortable while you're using it without losing color or detail. Everything just looks crisp and alive on the screen, and I really do prefer it over using remote play on my phone. On the opposite extreme, if you use remote play on a full-size tablet, yes, you get a bigger screen. That might be the best way to strike the perfect balance between O portability verdadeiro and geek real estate, é but ele. you still have to supply a controller, which, given the fact that you clearly own a PS5, probably not that big of a deal. However, the advantage of the Portal over a tablet is you get the good-sized screen with a controller built right into an all-in-one solution, so you can hold the Portal and play your games in any position you like. Because it's effectively a DualSense with the middle stretched and turned into a screen, the Portal is instantly familiar to feel and use.
It even has the DualSense features like vibration and resistive triggers. The only feature it's missing is the touchpad, but a quick tap of the screen brings up a virtual replacement. But the functionality of every part of the traditional DualSense controller is right there, literally at your fingertips. The Portal comes in at roughly 1.17 pounds. For comparison, my iPhone 13 Pro Max with backbone weighs in at just under 1 pound. I was actually surprised at that result when I popped it on the scale. I seriously thought it was less than that because it feels very light and comfortable without coming off as cheap, and I never got tired of holding it. I used it sitting on my couch, laying in bed, even at the local coffee shop, and I never felt like I needed to put it down and take a break. Since it is so much lighter than I was anticipating and the screen is really bright, I wasn't expecting much from the battery life. If the notoriously short-lived DualSense is anything to go by, it was never going to be amazing. I played Final Fantasy VII Remake, Astro's Playroom, and Spider-Man 2, swapping between them over the course of my battery test without ever shutting down the Portal, and I got 4.5 hours of use with the brightness turned to 100% and the volume at around 50%. The Nintendo Switch OLED gets roughly the same battery life under ideal conditions, and the Portal easily beats the Steam Deck, which often struggles to hit 2 hours. However, both of those devices are doing much heavier lifting than the Portal, which isn't doing any major graphical processing. Personally, I feel like that's plenty of time before having to plug it into the USB 14 minutos. power. No doubt that number could be greatly increased by turning the brightness down and the controller features like vibration and trigger reactions off. Fiz aí pra já deixar a aba aberta. As has been pointed out many times, Que agora- PlayStation Portal shortens to PSP, Agora- which is an initialism shared by Sony's first dedicated handheld gaming device that came out way back in 2005. Old. But the Portal is definitely not a shot across Nintendo's bow, because the Portal only plays games via remote play, so it's not like you can play it on the go. There's no version with a cellular connection, or without also owning a PlayStation 5. There is literally nothing else it can do. That seems like a bit of a bummer given the $200 price tag. I'd have liked to at least be able to watch Netflix or YouTube on the Portal, but all media functions are disabled on Sony Remote Play. The PlayStation Portal will only play games and let you navigate PS5's menus, so without a PS5 at the ready, the Portal is a paperweight. It's also completely bonkers that this thing doesn't have Bluetooth. If you want to listen to your games without everybody in the room hearing them along with you, you're going to need either a wired headset, which sucks, it's 2023, or you'll need one of Sony's proprietary PlayStation Link compatible headsets or earbuds, which also sucks. Add to the suckiness the fact that those earbuds and headset aren't even out yet. Hey, but don't worry. The earbuds come out December 6th. Oh wait, but do worry, because they cost $200 on their own. Wait, actually, the next Pulse headset is $149, so that's a little bit of a savings. But oh no, they don't come out until the end of February 2024. What the hell, Sony? At least this problem has an expiration date, unless you don't intend to buy the Sony headphones. But it's gonna be frustrating for early adopters. I really cannot understand why Sony didn't include Bluetooth. If it's a cost-saving measure, it's a bizarre one, given there's still some kind of chip in there broadcasting Sony's sound tech, so I don't think that's the case. Plus, Bluetooth is super cheap, and it's in everything. My shoe has Bluetooth. It's made all the more frustrating by the fact that the single worst part of the Portal is its built-in speakers. They sound flaccid and underpowered, with little in the way of audio range. A Sony gostou do produto. Acho que a galera recebeu bem, viu? Stereo effects, it is actually noticeable. But otherwise, the sound is really underwhelming, and at full volume, it sounds blown out. Apresentação assim tão boa. My phone's speaker sounds better, and hey, I can pair my phone to my Bluetooth headset. Setting up the Portal is extreme. A maioria das pessoas que eu vi que tem, aqui do Brasil gostaram. First, then you power on the Portal, connect to Wi-Fi, wait for it to download the update and Só a questão de deixar o PS ligado que é ruim, né? and then follow the prompts to pair. Foi um negócio de problema isso daí. That sounds like a hassle now that I say it all out loud. Conexão. It's not like you can mess it up. And it's a process Put you only lag. do once. The
other thing you need Forma to de do is make conexão. sure your PlayStation 5 Mas no is Brasil in reclamar rest disso é mode foda. and not completely powered Eu até down, or else entendo. it won't turn on and connect when you pick up your Portal. Mas a maioria das pessoas que eu vi testando, não sei se realmente foram sinceras, elas When gostaram. it did work, it worked flawlessly. It's so cool to be able to use my PS5 in what is otherwise a completely normal way, but on a bright, beautiful, portable screen. The first game I played was, of course, Marvel's Spider-Man 2, and my initial worry was, some of the text would probably be too small to read, but the 8-inch screen proved to be just big enough to see everything, even the smaller text. I hadn't actually gotten around to playing Spider-Man 2 yet, and it turned out to be an awesome showcase for the Portal. The smaller screen Vai vir com obviously tudo, minimizes cara. the scale of the earliest boss battle, but for being able to Se play já while tem lying down 3 on my grandes couch, aí no take mercado, that trade. I also played 2, NHL né? Porque 23 and PS found it fica incredibly exclusivo fun com on os the jogos small dela, screen né? as well. Com o Didn't sistema have dela, any né? issues with text or menus, although a little hard to see some of the action Eu around já the tenho net on chinês that 8-inch fazendo screen. por fora, If então you've used remote play before, you know the single biggest bottleneck in performance is the quality of your Wi-Fi signal. I have a decent Wi-Fi router, Morou, na yes, verdade. it's the one provided by my ISP, okay? And never once did the signal drop out while using the Portal in my living room. However, in both Spider-Man and NHL, there was a noticeable drop in frame rate in moments where the action got really fast, although it was very brief. Occasionally, I'd spot the resolution drop down for a tick or two, but again, that was only during the fastest and most heated parts of the games. The only time the stream really struggled was when I was downloading a game. I wanted to test the Portal's battery life against Astro's Playroom's awesome DualSense controller features, and went to 9 re-add it minutos. to my library. Ei. Since my PS5 is connected wirelessly, the added Ei. bandwidth of a game download brought Vou remote até play pegar to café. its knees. Even losing connection. Gostei, cara. Preciso de café. Again. Eu gostei das coisas que eu vi até agora. Moving Tô away vontade from de the comprar router to my PS5. bedroom, where I have Vai lá, less vai lá, than vai lá. stellar Wi-Fi coverage, the problem got pretty bad. It was no fault of the Portal, it was wholly because I haven't set up enough access points to give it a good enough signal. At this point, I had switched to playing Final Fantasy VII Remake exclusively, and there were occasions when the streaming buffer was Eu working não so consegui hard, the manter, né? resolution drop made text completely unreadable. The moral of the story is that Manter é if you're complicado. planning on getting a Ah, PlayStation porra Portal, nenhuma. you should pela make questão do sure valor your do household jogo. Wi-Fi coverage is in top Nem form fudendo. anywhere you're gonna want to play it. Sony also recommends Tiver outra you having a plataforma é 50 PC, megabits per second se não upload for a generation única, for best tô querendo results. que seja a The única. minimum requirement is 5 megabits per second. After establishing the Portal works great O in verde ali. most of my house, I packed it up and took it to Dunkin' Donuts, which, as a New Englander, I am required by law to visit at least once per month. I'd hoped to test its performance on public Wi-Fi, but this was a total bust. Dunkin', like many chains, airports, libraries, hotels, and other locations offering guest Wi-Fi, requires you to visit a website and acknowledge its terms of service before allowing you onto their network. And the Portal has no web browser to allow É such agora, interaction. agora. That is a huge bummer because pretty much Bots. any place you Melhores want to bots use it do outside ano. of your house is going to require that initial login page. This seems like something that could be handled in a future update, but for now, you are out of luck. However, one of the locally owned coffee shops Será in que my ela vai town has free anunciar alguma Wi-Fi, coisa no such dela mesmo? requirements. So I Quem? took the Portal in for a cup of coffee A to Sony. see if it worked Será que ela well. vai eu mostrar acho alguma que coisa dela? sim. Getting on their velho. Wi-Fi was easy, Até but porque não connecting tem my console back home nada, né, long pra esse enough ano ainda. that I was worried it wasn't gonna work. Tem But uma coisa once pra it esse ano? did, Ghost of Tsushima não é dela? Ah não, ali era um novo jogo, na verdade. almost as well Rise as it of does Ronin. at Eu my confundi com o house Ghost of when Tsushima. both devices are on the same network. This was the turning point for me. Ela eu não where I lembro went de from, nada. well, this Ah, is Wolverine não vai kinda lançar esse ano, This is Wolverine? actually rad. Acho There que I não. was playing Final Fantasy VII Remake from the PS5 in my house in a cafe across town, and it was nearly indistinguishable from the experience at home. Again, É, that's something that então can aqui é certainly be done publicado on a por ela. tablet, and those Ah, o ones Rise of the want to, Ronin. but none of them feel as good to hold Desenvolvido tight pela as Team the Ninja, publicado por ela. The PlayStation Portal is the most surprising device I've ever come away Então, from loving after é being dela. loaded with skepticism. It's such a better Eu acho que é. experience than Não, using tô your aqui phone vendo. with a slap-on Tô controller, vendo aqui. and it works so much better than Não I acho. Sou de I achismos, really love the não freedom gosto it gives me disso. to play my PS5 from anywhere with decent Isso. Wi-Fi coverage, especially
when the rest of my family was using the TV to, somewhat ironically, Diretor Fumihiko bearing in mind Yasuda. that it's in no way Yasuda. a standalone device and 100% requires a PlayStation 5 to function at A all. new action RPG from Team Ninja. I say. Lack of a way to access Wi-Fi that requires a web browser to log in. Eu pensei que era Ghost of Tsushima quando eu vi. Cara, For now, though, it is a great device that represents the best current solution for PlayStation Remote Play, and if it weren't for those two Fukushima. baffling caveats, I'd call this a must-own device for every PS5 owner who enjoys playing games on handheld or aí é um jogo que o Bretas vai gostar. Eu acho. Bem a cara dele. Vou mandar ele olhar. For more handheld goodness, check Jogo out do the Sengoku. Steam Deck OLED and for Os everything caras Só pegando em comédia. 3.8 e on tudo. IGN. Last week I danced on top of a giant rubber duck. Deixa japonês, DJ. tá aí, No, japonês? I'm not back on the mushrooms. I was playing Foam Stars, which is a similarly colourful and fun trip. Você a Move? Eita, aí sim, hein? Square Enix's Bubble Será? Blast team-based shooter is bursting with character and style, Caralho, while aí eu frequently compro o managing to PlayStation. maintain a tense competitive edge. galera. While not all of its launch modes hit Traidor do home for me, I movimento. found myself pleasantly surprised at Ah, just não, how é o much novo fun I was Foam having Stars. after 4 hours of Só que hands-on com time. dancinha. Cara, esse jogo parece ser divertido. Eu jogaria. Foam Stars will launch with multiple modes available, of which most are centered on multiplayer. Final Fantasy The em one exception is promoção. Foam Stars PvE offering, which is playable in Quanto? both solo De and 70 co-op, por and consists of 56. fighting against waves of randomized enemies to achieve the highest score. Ô While I louco, only played olha one o of these Soul aí, ó. missions once, Ah, I Soul. can't see it being where many will sink their time into. Instead, the meat of Morri this por causa de shooter quê, is cara? found Que eu in its morri. 3 PvP modes. Smash the Star is E aí? presented as Foam Star's signature mode, where 2 teams of 4 battle it out, deathmatch Quanto style, tempo? until they reach 7 eliminations. At which point an opponent's Chegou na star hora, player 4 is minutinhos crowned. só. This player is buffed with increased health Oxi. and damage output, making them formidable on the bubble field. Cara, mas se a Square trouxer esse jogo pro Xbox, eu jogo, bicho. A cara daquele jogo que lançou também, pá, para Xbox lá. Aquele cara fácil de conquista, que é a mesma coisinha disso aí, Ah, parecido. sim. Tá ligado? Sim. Eu não lembro Tem, do Bleeding Edge. tem a cara Bleeding Edge, tem a cara de ser a mesma coisa. Né? O Bleeding Edge não era Battle Royale? Não, é Não? arena shooter assim. O Splatoon é divertido, cara. Eu não posso dizer que não é porque é. Eu joguei e é divertido. Agora isso aí tem outras mecânicas. Mostrou dançando lá, parecia até um Bust a Move. Na expectativa, Soul, qual jogo você espera ver aí hoje? Eu espero ver as waifus, a Eve, né? Quero ver a Eve. Aquele rabão da wife passando na tela assim, explodindo. Stellar Blade. These 2 modes were easily the highlight of my time with Foam Stars and came in stark contrast to the third multiplayer mode, Happy Bath Survival. O Gripa, o level que tem aquele inimigo da terceira torre, é level 40. Nossa. Sério? Eu passei a segunda ontem. De novo, né? E pegar uns equipamentos melhores. Não tem nada a ver, né? Aquela lá, eu fui lá pra ver qual era. Negócio tudo região vulcânica, só bicho de fogo. Aí tu chega na torre e é um cara de eletricidade. Faz nem sentido. Pra você ver. É pra te trollar, pô. Ah, mas não faz sentido. Nossa. Copiaram o Pokémon errado. Novo Killzone e Bloodborne 2. Killzone é do caramba, hein? Nossa senhora. Para de zoeira. Tá muito brincante.
one another and crucially is well constructed with gameplay first in mind. They offer interesting architecture and varying levels of verticality, as well as obstacles. Rapaz, a Sony tá dando muita moral pra Square, viu? Tá muito estranho isso aí. Ah, a Square é putinha, né? O maior Com tempo um trocadinho na calcinha dela, ela rebola. O maior tempo de evento aí foi pra Square, cara. Será que esse rumor aí de que a Sony vai comprar a Square é verdade? Né, isso aí já tem anos, isso aí já que o pessoal fala, hein? Que agora não. Começando a Poxa, já achar tinha que... I enjoyed my time with Foam Stars then, and hope you will too, but I just can't help but fear for its long-term appeal due to the recent fate many live service games have met. Aí, hein? É agora. É agora, deixa eu abrir o LX aqui. 50 Aí na aberta aí. É agora, hein? É agora o fim. Ué? Se tiver alguém no chat que quiser comprar um Series X, tô vendendo o meu por sei lá, 3K. Ué? Ou eu troco numa 4060. Ué, qual foi? Oxi. Tá porra. Oxi. Caiu antes do previsto. É, na live mesmo. Sim. Ih, Se a Sony não tá segurando nem uma livezinha, imagine os servidores. Vou comprar a Square. Caralho. É, ó, tá comprando já esse. Vai comprar a Square aí. Ai, caramba. Todo mundo, todo mundo também acha estranho. É do malandro. E aí é? Oxi. A Sony tá tancando fazer uma live, mano. E ó, segurar servidor, meu Deus do céu. É isso aí, é isso aí. Isso? É isso aí. É Quer isso comprar aí, Square? foi isso aí. Super da hora. Aê, agora vai. Resetar o relógio. 2 minutos agora. Ah, vai, se eu... Mano, eu não passaria essa vergonha. Tipo, acabou. Dizia o pessoal que foi um erro ali de tempo. Entre a conexão deles com o YouTube. O YouTube mostrava 30 segundos, mas já tinha acabado, porque isso acontece mesmo. Porque deixar cair a live e voltar assim, nossa, isso é uma vergonha. Isso aí tinha que passar até no podcast, viu? Até notícia do podcast, isso aí. Nem a live do Pan tá fazendo essas vergonhas aí, né? A internet do Pan. Mas não tá mesmo. Lá no meio da Amazônia. E agora, japonês? E agora? Os GOT. Não creio não que os caras... Ai. Tinha que ter um gerente de marketing melhor lá. Eu poderia estar trabalhando pra Sony, cara. É, né? Eu via. Eu poderia estar trabalhando como gerente de marketing lá. E ele diz, não volta não, disse que foi. Isso aí. Foi o tempo. Foi o tempo final de 30 segundos com o do YouTube, e o YouTube às vezes corta. Então deixa pra lá. Tá com o pau aí. Se tiver muito alto aí, vocês me avisam. Galinha. Galinha. Aí dentro, vagabunda. Vixe, eu pensei que era o o... Diver 2. Eu juro que eu pensei que era Mass Effect quando eu vi ali. Ah, doido. Esse foi? É. Eu vi aquela armadura ali e disse... Não! Fala, Davi, aí. É agora, Davi. É agora.
Já abriu o LX aí, ó. Deixa aberto pra ver a bola. Mas vai começar o ano com mais uma morte do Xbox. Viu aí? Começou não, a gente terminou com o único jogo bom da Sony. Hi everyone, I'm Herman evento Hills, head acabou of de terminar. PlayStation Studios, and I'm honored to present the first State of Play of 2024. The first 3 years of PS5 have given us incredible stories, Tá faltando não era 2 immersive minutos de worlds, and evento. groundbreaking gameplay from PlayStation Studios and their partners. Vai falir We've pela also segunda vez extended esse ano, PlayStation né? Plus with Só new esse ano features, já. Olha including o LG PS5 falar, Game LG, Stream. And salve. with PSVR 2 and PlayStation Portal, which released last November, we're committed to offering new and surprising ways for our audience to interact with their Já pegou PS5. ele? But none of this means anything without great games, like Helldivers 2, which kicks off a year of amazing experiences and diverse ways to play. Today, we're looking ahead to titles coming later this year and beyond, with extended gameplay and announcements we hope you find as exciting as we do here at PlayStation. Enjoy the show. É só Vai dar ele spoiler entrar pra todo mundo e- da live aí do evento. Brincadeira. Eu não Gostei dele, acredito pô. que eles fizeram isso não, velho. Eu vou silenciar o cabra disso aqui. Silencia aí, por favor. Tô esperando 2 horas pra eu ver a Eve e ele já me spoiler aí. Quero me emocionar, pô. Quero atuar aqui. Ai, meu Deus. Kawaii. Welcome isso. to the world Olha of isso, Stellar mano. Blade. Bom demais. The story begins in post-apocalyptic Earth, Parece legal esse jogo. where a mysterious enemy Para, called cara. the Não gosto. has forced the human race to flee to an Eu não vou off-world tirar colony. Slash, não. Porra, não. Não gosto não. Já jogou baioneta? Ela Já jogou With the Nier? angel of Eve, a member of the 7th E Airborne eu né? Squad. joguei. Eu nem tava joguei também. Her mission cheguei a is to zerar. save the planet by Esse defeating jogo é the total, Elder Nier e Natiba. baioneta. Parece All we must fácil. do is complete the mission. While most of the 7th Airborne graphics. Olha Squad isso. is lost Isso during their sim. descent from the colony, Quando a Eve tela tá Saints, próxima é two baioneta, companions, quando a tela tá longe é Nier. Adam, born on Earth, is in pursuit of Tá an me lembrando energy Nier é source called hypercell. trilha sonora. Tá bem mesmo estilo. It's where the Só Alpha você and tá PS4 também. So this must be 8 or 7. Tô ligado. Lily, a member of the 5th Airborne Squad, provides engineering support. Esse aí é exclusivo PS5, né? PS4 não. I can be your engineering support. Eu She espero puts que her tenha she PC puts her também. technical knowledge to use by upgrading Eve's equipment throughout the Qual que game. eu quero? Vai poder jogar Day 1 na Steam Locked. Something E does vai, feel esse vai ter different. Day 1 no canal, Steam Locked. E aí eu comprei Day One, né? Sim, Day 1. Tem lá todos os jogos que vocês This is quiserem lá. Zion, Rodrigão a fala city built brincando. underneath the wasteland by the last human survivors on Earth. A whole city underneath the wasteland. Eve is called Angel by Cara, the toda hora eles survivors mostram and is live an object of diferentes. both awe and fear. Então você tem que ser live, pô. Então você They'll seem a bit wary at first, but will gradually loosen up as Eve shows a commitment to rebuilding the city. Hello, Angel. How are you? I see we have guests. I can't E aí, believe Dricão, nossa nova wife aí, ó. here. The A survivors will Sony sometimes fez o ask favor de Eve for tirar do help. Chiboca porque a Microsoft Please save my younger sister. deixa We're right fazer here. essas coisas. Olha isso. Their requests will often lead her to the wasteland and the Great Desert. This place has been overrun by Natibas and malfunctioning machines and robots. Esse jogo vai ser bem Esse maior do que eu jogo imaginava. Eu pensava In a que ia ser place tipo like uma this, slashzão, de You'll andar pra occasionally frente. find supply Caralho, stations set essas up by roupas previous pretas, airborne olha. squads. Demais. Esse é o verdadeiro As Eve roupinhas- At each Like. camp, As you roupinhas can dela purchase aí, various consumable Muito items, bom. acquire new Prometendo, skills, né? Ah, tá Nier total o bagulho. Ah, deve chegar no PC e no Xbox depois de um upgrade ano. equipment, and more. Ah, não, publicado pela Sony. She acho can que also chegou take a well-deserved break to restore Mas her não sei se health. chegou assim, cara. Chegar no PC. Eve will often Nossa, encounter demais, people in né? need, and other non-human beings who may need her help. E
Não Whether sei se to é o mesmo assist estilo or ignore exatamente, them mas is essa Shift entirely Up up é to a the mesma player. do... Eles fazem aquele nick. On her journey to defeat the Gods of elder Victory. Natiba, Eve will sometimes encounter Conhecia hostile não, achei da hora survivors. esse produto. Or Nick Gods of Victory. Aquele que é das wife, que pega no coverzinho, something joguei um tempo no worse. final. Aí fica o rabão das wife na tela. Ah, pô, essa transmissão tem legenda em português, pode colocar aí. All airborne squad Não, members eu acho exist melhor for vocês one fazerem sole um purpose. CCA aí. You mean Colocar a tradução simultânea do cartoon. right? Mas sabe o que eu tô achando To think engraçado? that the point of your Cada existence is to fase snuff que out essa another menina tá species. jogando é uma roupinha de fetiche diferente, It is tá not ligado? an easy fight. Os It's caras tão fine. caprichando, Can do this velho. alone. Puta que pariu. be easy. Angel. Ah, não That's tem the não, official aqui, name for legenda. members of the Eve Airborne Squad. Ué, Ah, pra mim tá de boa. I can feel Isso, coreanos. Aqui tem coreano, japoneses. I will find Pode it. fazer o And que I você will vontade make it pra pay. fazer. Open it. Nossa, tem que sair esse jogo. Tomara que arrebente. Tomara que seja bom e arrebente. Que é pra esfregar na cara. Ah, vai chegar, vai pegar. Capinha azul, garantida. Tá garantida, capinha azul, garantida, notinha. Pode ter certeza. The drone is Capinha azul, This is no longer the drone you knew. Pegar na cara do pessoal. Fazem esses personagens feios aí. Nossa, essa boneca, o jogo nem lançou, teve a amada de qualquer personagem ocidental. E só tem menininha, né? Tem Não, missão, né? Não, Esse cara também pô. Pra mim tá errado, não deveria nem ter esses caras. Pra jogar, é só Eu acho então que é o outro, tá? Só tem mulher. Aí sai vai ser toda hora. 26 de abril? Nada de PC. Deve dando spoiler aí, né? Os caralho. Aí, ó. É, dando spoiler na live aí. Não, soltando, né? Do jogo não dá nada, não. Peraí que eu vou mutar o Def aqui também. Dá um gritinho de novo, Def. Como é que foi? 안녕하세요. 십톱의 대표이자 게임의 디렉터인 김영태입니다. Ratanabar, que é mais longe do servidor, né? Chega depois. 수년간 Aí, pá. 유저 여러분들께 선보이기 위해 꿈꿔왔던 게임이며 플레이스테이션 5 그리고 플레이스테이션 스튜디오의 전폭적인 지원 덕분에 그 꿈을 현실화할 수 있게 되었습니다. 기나긴 여정이었고 Aí, pagando pau pra dois aí, Playstation aí. 팬분들이 Recebemos grande suporte da 4월 PlayStation 26일 Studios. 스텔라 블레이드를 만나보시기를 기대합니다. Essa pagação de pau. Yeah, você não lança pra PC não, você jogo é bom, pá. Assim, Tá bom, né? PC. Poderia acabar aqui, já tá bom. Tá ótimo, era só o que eu queria ver. Ah, vamos ver se sai outra coisa. Silent Hill 2 saiu lá no... Vamos falar isso, a gente viu dois. Não, já falaram, já mostraram, mas não vi se era o gameplay. Não, mas aquilo lá foi da outro evento que tu não viu ano passado. Do outro evento? Olha o Shadow, ó. Massa. Estragaram a minha experiência. Tá vendo só? Os caras dando spoiler da live aí, na própria live. Aí não dá, né? Quero me emocionar, eu vim pra me emocionar com os jogos da Sony. Os caras estão estragando minha experiência. Shadow aí, ó, melhor isso. Para mais. Vamos louco. Melhor Lakers. Deus. Sega! Não é nem Ouriço. Não é nem Ouriço. Nunca fui fã da Sega, mas depois de Yakuza, Voltou a ser fã, né? uma fã. Vai agora. Sou quase um Velberan. Só que não tão gordo. Olha aí, ó. Esse jogo aí eu quero jogar também. Esse aí parece legal também. Esse aí vai ser. Esses jogos todos vão ser pra PC, pô. Vai. Inclusive eu fiz o cadastro pra... Ele teve, né, um período de teste. não é date, não? Mas não me mandaram. Isso aí vai ser date não, pô? Com a cara de date? Não. Isso aí é um Genshin Impact urbano. Cyberpunk. Tá na like, não? Ah, não.
Development for PlayStation. Assim que a gente pega quem tá vendo pela live. É, assim que a gente descobre que os caras não estão agregando na live, cabia. E... Sabe que a Sony não vai desistir desse jogo aí? Diego Rodrigues. Valeu aí por se inscrever no canal. Eu vi que o Palworld falou que ela atingiu 19 milhões de jogadores, 12 milhões na Steam, 20 milhões na Xbox. Cara, já vendeu 12 milhões na Steam, isso é coisa pra caralho, velho. 7 milhões de jogadores pelo Game Pass. É muita coisa também. Isso aí me surpreendeu, eu não achei que ia ser tanto assim. É, proporcionalmente até mais que na Steam, porque a Steam, a base instalada é muito maior, né? E no Game Pass 7 milhões, cara, é muita coisa. Pois é. Até comentei, né, que eu vi muita gente jogando na minha lista de contato, né? E eu tava vendo, o jogo custa $37, não é só $30, não é 37 que custa. Os caras falando no chat, Splatoon clone. Nossa, é mesmo? Tipo, esse jogo vindo pra Xbox eu jogo, cara, na moral. Tá vendo? Vai não. Kawasaki fazer os clones ninguém reclama, né? Agora a Square fazer, clone. Não, esse for aí, ele parece que vai ser só Play. Não, é um jogo Play 4 e 5, né? Que é só PlayStation, nem PC também tem. É um flop iminente essa porcaria aí. Caralho, Godzilla no Devil Diver. Caramba! Puta, agora eu vou ter que comprar esse jogo. Godzilla mesmo, velho. Agora eu vou ter que comprar esse jogo. Eu não me interessei nele não. Até agora eu não tinha me interessado nele. Até apareceu o Godzilla. Aí, tá vendo só? Tá dando spoiler. Agora que vai aparecer o Godzilla aqui. Puta que... não sabia. Porra, só agora é mesmo. Eu falei, caralho, olha aí. Dando spoiler pra todo mundo que tá assistindo a live. Desculpa, porque o Godzilla mexe com as emoções. Vê pelo link do IGN, cabrutos, porque aí você vê igual aqui, cara. Eu não IGN, eu tô dando aqui os participações no canal dela. Que jogo é esse? Diablo like. Não, olha o spoiler, para de dar spoiler. Tá vendo só? Cara, aí esse spoiler foi foda, porque velho. Ai, caralho. Qual é esse aí? Eu sei lá, mas... Parece algo Diablo é o 3, do 4 mesmo. Lá. Não. Nunca ouvi falar dessa porra. Eu tinha visto sobre esse jogo, eu tinha visto sobre esse jogo aí, mas não é... Não sei que jogo é esse, não tinha visto. Ah, meu Deus. Esse aí já tem no PC, né? Tem não? Não. Ó, lá vem mulher. Isso é legal. Tem. PS5. Eu acho que tem, eu já vi esse jogo. Hi everyone, I'm Sean Benson. This next game is a result of a very close partnership with Konami, and marks the return of a horror franchise that has been with us since the original PlayStation. Saiu em maio de PlayStation. 2022. Let's take a look at O what's jogo next for Silent Hill. tá em acesso antecipado no PC. Nossa senhora, mas tá feio aí esse gráficozinho. É, Estúdio Indie. Não, Estúdio Indie, não sei se é. Parece um Estúdio Indie. Konami? Maybe. É um estúdio que desenvolveu, não que publicou, né? Publicou é grande, claro, Konami. Eles vão levar uma velha. A mesma coisa do... Ih, vai ser em primeira pessoa. Ah, não posso. Silent Hill Like. Falou. E não é Silent Hill não, pô. É Silent Hill Like. Vai ser que é Silent Hill, mas é um spin-off. Não cara que seja não. Silent Hill é outra vibe o ambiente, mas deve ser fácil. Silent Hill é uma vibe bem parecida na real. Não, parece, mas Silent Hill é muito voltado ao ocultismo, aí tá muito voltado a coisa pop, sei lá.
Parece, sei lá, coisa de Silent Hill. Esse é no nome. Isso é um terror. Aqueles terror japonês. Nossa, é um Silent Hill. Isso é um Silent Hill meets Outlast. Um Outlast no celular. É, tipo isso. O Outlast com Silent Hill. Outlast celular. Boa. Silent Hill meets Outlast. É isso que esse jogo é. Caralho, é Silent Hill. Cara, por que não fazem o survival horror tradicional? Eu não entendo qual que é o problema desse povo, cara. Nossa, ser lançado agora, assim, Shadow Drop, por isso que não é elaborado. Pera aí que o mestre tá falando. Tem japonês. É o The Run, né? Ele falou que lançou agora. Ninguém vai ligar, tem que sair também. Free to play pra celular, não sei daí. Shattered. Não é Shattered Memories, não. É? Não, Shattered Memories é parecido com esse. A ideia é parecida se esse não tiver arma. Shattered Memories também não tem. Mas a vibe pareceu mesmo com a de Shattered Memories. Não, pô, eu tô falando que ninguém liga pra aquele free to play. Silent Hill 2 o pessoal gosta. Silent Hill 2 sim, claro. Sim. Os gráficos não tá muito bom também não, hein, velho. Sim, cara. Pra o que é o Silent Hill 2, porra. Mas aí, meu amigo, pô, se eles colocassem uma azeitona andando aí, tá mais bonito. Porra. É o personagem. Não, as texturas estão muito boas, cara. Que é isso? Sabe, sem caminho da geração. Não tô dizendo que tá feio. Quer dizer, se eu falei isso, eu quero retirar disso. Só quero dizer que não tá um gráfico muito, tipo, sabe? Sei lá, parece um jogo da geração passada, né? Parece um jogo da geração passada. Mas será que não vai sair da geração passada? Isso aí seria talvez só um show de Ó, não, só o PS5. Play 2 não, né, também. Play 4 e One. Sem maldade, tá? A movimentação aqui tá muito boa comparado, né, ao jogo. Porque a movimentação antiga parece, sei lá, os Yakuza antigos. Sabe o que isso aí parece? Parece um remake do Resident Evil desse acesso melhorado. Se tivesse feito esse jogo na Engine, tivesse licenciado a Capcom, com certeza liberava pra eles fazerem se eles quisessem. Agora a movimentação tá muito boa. Que eles pagassem, óbvio. Criador de Bioshock? Ainda não tem data, pois é. Sem data ainda da Silent Hill 2? Meu Deus, eu nem vi. Nem que pode, velho. É só um evento pra iludir um pouco mesmo. Uma data que a gente queria já teve, né? Falou mais coisa no vídeo inicial. Aquela primeira hora só, era não mostram nada desse jogo. Evento antigo, é? Era. Não entendi, aquela primeira hora. Então, tipo, eu teria que perder muito interesse nesse jogo pra eu dizer que eu tenho pouco interesse nele, tá ligado? Porque... Qual jogo? Quer dizer, eu teria que multiplicar por 1000 o interesse que eu tenho nesse jogo pra dizer que eu tenho um pouco de interesse nele. É isso que eu quero dizer. Caramba, tá igualzinho o Bioshock mesmo, tá igualzinho, velho. Igualzinho, né? Só que o Bioshock com mulher e coloridinho. Parece uma merda. É coloridinho. Parece uma bosta mesmo. Desculpa, cara. Que isso? Judas! É Judas. Cara, eu tenho que zerar o Bioshock 2 e o Infinite. Eu nunca joguei o Infinite. Isso, acabou? Cara, mas foi muito Dota, né? Vocês não entendem, muito StarCraft 2, vocês não entendem. Cara, o Infinite eu nunca joguei também não, só zerei o 1 e 2. E eu tenho ele na Steam comprado faz tempo. Tenho comprado no Shiboka. Eu duvido que é melhor do que o 2, hein? Mas tudo bem. O 2 é muito melhor que o 2. Os melhores são o 1 e o Infinity. Finalmente. É VR, vai tomando cu. Mas não sei o que é pro VR, mano.
Pô, eu gostei, hein, do que eu vi no Judas. Pior que o jogo é pior que Metro é um jogo fácil de jogar no VR, velho. A experiência deve ser boa, meu. Tem tudo a ver com o jogo, velho. Opa, sabe o que eu gostei do Bioshock 2? Eu tô jogando com o Big Daddy, tá ligado? Quem? Ah, com o Big Daddy. Big Daddy. Tá assistindo aí na cata. Ah, é, o Nakata vai comprar um VR2 agora. Cara, Metro parece um bom jogo. Cara, tem tudo a ver com o VR, tá ligado? Mas te empolga poucas pessoas, porque, né? Ninguém que joga. Agora a gente perdeu na Nakata, vai trair o movimento também. Nakata é um cara sério, né? Nakata é um cara sério. Não faz isso, não. Eu confio nele, eu confio. Mas deviam ter avisado que ia mostrar só VR a partir de agora pra não criar expectativa mesmo. Esse ano. Não falaram nada. Que diabo é isso? Outro VR. Caralho, os caras botaram uma goetia ali na cara do... Tá porra. É, parece joguinho de celular. É todo jogo VR. Parece aquele The Elder Scrolls Blade, não sei, eu acho que o The Elder Scrolls Blade ainda é mais bonito. Eu acho, o Dark é fora, mas eu não sei. Eu acho que, bom, eu não sei, né, porque tem faca de dois legumes. Eu ia dizer assim, eu acho que seria melhor se a Sony criasse um evento só com jogos VR. Porque com certeza isso brocha, ninguém ia assistir. Mas aí ninguém ia ver. Alguém vai pra pensar, acho que não adianta porque ninguém ia ver. Dá uma match no meio desse. Tem match aí que o cara tá vendo as outras coisas e é obrigado a ver. A gente já tá aqui mesmo, a gente vai ver, né? Fazer todo mundo, né? Opa! Ah! Lá vem já sei spoiler, Já sei que jogo é esse. Quando eu vi o nome da empresa, já me deu até um arrepio, eu sou fanboy declarado da empresa. É interessante todo esse jogo aí. Ah, não apareceu pra mim. Ah, sim, sim. Capcom, eu gostei muito. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma 2. Pô, parece tá massa, né? Tá bonito. Pelo que eu vi dele, tá bonito. Tá legal. Ele tá bem com a... Tá bem com o que era o primeiro, cara. Tá bem com o primeiro. Que eu vi recente dele. Ele vai estar tudo em cabeça. Do save slot. É, e um save state. Pegar na porra do PC. Se for jogar isso aí, você não tem. Aí, o outro aí é bem Dragon's Dogma, cara. Cara, eu não sei, parece uma mistura. Parece uma mistura. Fica babando o ovo lá do Shadow of the Colossus, não sei o que. É jogo pra subir nos bichos, montar nos bichos, arrancar parte do bicho, é isso aí. PGzão, Dungeons and Dragons total. Eu quero dizer, isso aí pra mim tá parecendo uma mistura de Shadow Colossus, Monster Hunter e Elder Scrolls. Não, Monster Hunter não. É Shadow of the Colossus, Coração de Dragão e Dungeons and Dragons. Total as inspirações. Você não usa os bichinhos. Thy will, thy soul. These are all the means thou hast to carve thy path anew. Opa! Ah, não. Opa! Pensei que era uma coisa, mas eu... Esse Dragon's Dogma deu lança quando? Já tem data? É agora, já. 22 de março. Dia 22. É perto. 皆さんこんにちは。agora. ライズ・オブ・ザ・ロンにdois jogos que eu 幅広い戦闘を体 tô 験 me できるオ coçando pra não pegar em ープンワールドア Day クション One. Era o RPG です Infinite Wealth, não 歴史 peguei, 上の人 graças a 物た Deus ちと紡ぐ因 segurei. 縁によって物 Dragon's 語 Dogma が変 2. 化していきますので、 Cara, eu ぜひ tô 一人のロードとして viciado. 皆様それぞれ Eu の tô 幕 aqui só 末 de を olho 体 na 験してく China ださい pra オ poder liberar o ープンワール download ドで do 描かれる programa. 幕末の世界をお楽しみください 300 pau. オープンワールドで描かれる幕末の世界をお楽しみください O Dragon's Dogma. Falando Dragon's Dogma. Ah, mas tem uma Eneba, né, filho? Eneba deixa aí uns 120, como fizeram Jereba. Jereba.
Eu comprei o Ghost então que tá 50 pontos na Steam, velho. Jogão, viu, cara? Quando eu quiser jogar, eu dele. O é muito bom. Eu joguei umas horas dele, eu gostei pra caramba. Graça, é muito justo de graça. 19世紀幕末の時代、 Vamos ver 最初に o 国外に Kratos 開 veio かれ sair, た横 aí, 浜で tá は louco. 和と洋が入り混じった独特の街並みが Quando 広 eu virei が com っています bolachinha. Bonito o jogo, viu? 主人公は鍵縄を使って屋根の上に登ったり、早期アビキルを使って高所から滑空し上空を移動する Isso ことも aí 可能 é です。 samurai? Por que o samurai usa uma pipa ninja? Esse jogo tá parecendo, sei lá, velho. Não, tá feio o jogo. É a movimentação, cabrão. 攻 Você tá 撃 vendo や aí? ガードを駆使しながら敵の攻撃をセットで Não, mas 弾い eu て ia dizer 体 isso 勢を não, 崩す parece ことも tá 可能で parecendo す。 pra mim. Tá 敵 parecendo な parecendo ど a は Leo, 相性の velho. いい流派を選ぶと戦いを有利に進めることができま Exato, す。 parecendo um Leo misturado com o samurai lá. Esquema de postura ali e tal. Sabe daquele jogo de samurai da Sony, velho? Esqueci. Samurai da Sony. O Tsushima, né? Sushi nele mesmo, isso. É, Parecendo quando que saiu, jogo, eu fui com ele. Tá parecendo com ele mesmo. Ó, mano, tu viu Dragon Quest? Tu viu Dragon Quest Builders 1? Porra, eu tinha perdido essa história nessa gráfica, feliz, viu, velho? 戦闘では Tomaram que eles 本当や長槍以外にも tecnologia original 海外からもたらされた単銃など Ah, さ deveria まざ colocar まな武器が使用でき Deveria ます。 ter um pixel remaster da coletânea completa também, igual Final Fantasy. 発明家である伊賀七と因縁を深めるとさまざまなからくり装置を入手できます。 Meu トリ Deus. ビ砲は伊賀七が作ったからくりで現代の火炎放射器のような強力な遠隔武器です。トリビ砲や和洋折衷のアクションである銃剣など西洋の技術を生かした武器をうまく活用すれば標的にも打ち勝つことができるのでぜひマスターしてください。 Quase lançando já. Caralho, que jogo 幕 feio. 末を生きる人物たちと紡いだ因縁が物語に大きく影響します。 Balé 大丈夫だろうにで一人の浪人として運命を切り開いてください。 Nada de Bloodborne 2. Evento russo. Sei mesmo. Vou xingar no Twitter aqui. Mas, cara, Easy versus Sekiro. Aqui, ó. Ai, que jogo feio. Caralho, o cavalo. Nossa! Cadê a textura do cavalo? Muito feio, velho. Ai, ai, ai. Que porra é essa, bicho? O problema é a movimentação. Vocês estão incomodados com ela também? Travado. Tudo like aí. O like é tudo travado. Não, não é assim, não, pelo amor de Deus. Que isso? Ah, não, mano! Ah, pra PC, chupa! Ah, não, mano. Pra PC. Perdeu mais um exclusivo. Sony, mais um exclusivo pra bala. Acabou. Perdeu mais um exclusivo. Cadê os consoles exclusivos aí? Tô vendo. Isso aí acabou. Esse flame aí já era. Legal. Chega no PC, foi da hora, notícia. Não foi não, que ainda não saiu aqui pra mim. Sei nem o que é aí. É, ainda não dá pra perceber não. Quem não jogou não vai saber o que é mesmo, não, velho. Cara, eu não tô identificando não, sincero não. Talvez eu não tenha jogado mesmo. Eu vou falar que é um exclusivo da Sony, né? Exclusivo de Play, certeza que não joguei. Cara, tá parecendo com Dead by Daylight, uma outra versão. Ah, sei. Esqueci, não é aquele filme lá interativo, assim. Interativo da Sony. Rebuild
Until Dawn, não conheço não essa porra aí. Não conheço não. Nunca nem vi. Nossa. Isso aí poderia ter ficado lá mesmo. Que diabo de gato é esse? Kojima Productions. Ih, rapaz. Mijão parte 2. Mijão parte 2. Começou as bizarrices. Pô, cara. As doideiras desse cara aí. Que diabo de máscara é essa que essa mulher tá? Não é bizarro. É bizarrice. Cabra dos caras mesmo. Welcome to Drawbridge, Sam, and to the GHV Magellan, our mobile base of operations. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. Tá todo cinza. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. Aí jogo mais chato que Hellblade. Encontrei. Seriously? Cara, tudo que eu vejo desse jogo eu gosto, velho. Cabruto gosta. It's the same deal as America. The people here are all spread out, cut off from one another. We want you to help us bring the world together. Quando eu voltar pro PC, acho que vai ser um dos primeiros jogos que eu vou jogar. Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup. Aí os correios depois da privatização. The problem is, not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. Da hora. Anyway, the DHV Magellan's here. Você não falou que ela odeia jogo, que você é solitário no mundo? E aí? What's your role in all this? You're the commander. Fala. That's right. Você não falou o jogo. Você não falou que você não gosta de jogo que você é solitário? Sim, geralmente é. Mas jogo mais solitário que esse? Se eu estou jogando com amigos conversando, isso acaba. Qualquer jogo que seja single player, pra mim é algo muito solitário. Still on the brink of extinction. Não é só pelo personagem estar Don't só. act like you don't see it. A lot of things changed after you went off on your own, especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. Tem jogo mais sozinho que esse. Within network coverage,
There's no need to rely on Mas a human ambientação quarters anymore. não é So after I closed up pela shop, questão do I went personagem and estar started a só new group. DF, é realmente jogo One that handles single work in player. Nos regions últimos anos, outside então, the UCA. jogar sozinho eu não We decided gosto. to call ourselves Se for pra jogar single Drawbridge. player, geralmente eu gosto quando tô assim chato conversando. With the support of the chiral network and Agora, APAS, humanity will be free from the need to move around. Muito da hora. Bots are capable of handling deliveries. He's alive. He called himself a ghost, but We found a way back from the beach just so he could kill us. he said he came back to get revenge on you and me. Hey, brother. Did you miss me? Yeah, I figured you'd pay this place a visit, seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the continent. Guns and violence, the whole damn world could be yours. Same as it ever was. Oh. Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go-round. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy. Are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! Oh. Pathetic guitarist! Where's the rest of your Ai, band? cara. Que da hora, cara. Gostei. Well, ain't that something? Esse cara é ator? Pô, você tá Was it you, lembrando? Heads? Huh? Esse vilão aí? Was it you that killed Lou? Deve ser. Tá um rosto muito diferente, sabe? Parece um ator. Da peste. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. If you want answers, you're gonna have to find them yourself. Sabe como apresentar jogo. The ones you do find, well, that pain you nurse will only get worse. Sam the man in the dark about everything. Don't forget, coming on this expedition was meant to help you find the strength to carry on. And you have. We all know you've got this. Simulador de pai triste. Now it's time to finish the journey, Sam. Please understand, Sam. Vem, sobe aqui. Sobe aqui, minha menina. Vem pro seu pai. We never meant to string you along. That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. Cara, esses rostos estão bem. There are amino acids in tar. Tem uma personalidade muito grande para ser modelagem. Acho que são atores também. How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. É meu problema, assim, eu gosto dele, mas ele dá uma incompatibilidade nada a ver, assim. Muito nada a ver, cara. Eu prefiro o 11, só que não vou fazer PC. Aleluia, não é esse ano. Aleluia. Só pra mim, caralho, aí, só no que vem. Então o jogo continua com Chicoca só em 2028, pelo visto. Esse ano. É bom, porque aí já dá tempo de eu jogar o primeiro lá. Dá de sobra. E agora eu gosto.
And now here with me today is visionary game creator and founder of Kojima Productions, Kojima-san. Hi, welcome. Today, I'm excited to announce that together, as part of the PlayStation and Kojima Productions partnership, Hideo is going to take us on an exciting new adventure. One that I've been encouraging him to reinvent for years. はい、全く新しいオリジナルの IP になります。新世代のアクションエスピオナージゲームです。準備を始めてますけども、デストランディング2の後に本格的に小島プロダクションで制作にかかります。ソニーさんとは、ほぼ30年にわたりエスピオナージものを一緒に育ててきたという強い経験もあります。またソニーさんは、ゲームだけではなく音楽も映画もされています。間違いなく強力なコラボレーションになるはずです。さらに2年後には僕の、ゲーム制作人生の40周年を迎えます。このタイトルが、僕の集大成の作品になると確信をしています。A new action espionage game by Hideo Kojima. This is one of my favorite genres, one that I've been hoping you would revisit with a bold new vision. Can you share anything else about this new development? まだ詳しくは言えませんけども、最先端のテクノロジーと、世界中の才能を集結して作る予定です。もちろんインタラクティブなゲームなんですけども、ルーツ、物語、テーマ、キャスト、演技、ファッション、サウンド、どれをとっても、同時に映画でもあるようなものです。本作で、映画とゲームの壁を越えたいと思っています。We're all really excited about this project, and we will fully support you with the latest innovation Sony has to offer. More details to come. É lógico que é. Às vezes não, cara. Um cara já no patamar de Kojima, depois que saiu da Konami, ele é o cara que pode escolher o que fazer, cara. Então às vezes não é só dinheiro, cabrutos. É, mas vai chegar oferecendo. Columbia Pictures. Você viu ali? Doideira. Ainda vai ser produzido pela Columbia Pictures. Before we go, I have one final announcement. State of Play will return February 6th with an extensive look at Final Fantasy VII Rebirth. Square Enix will be sharing new gameplay details, along with exciting news you won't want to miss. We hope you enjoyed the show. See you soon! PlayStation. Acabou. Só? Não, ainda não. Foi isso? Ela fala do Final Fantasy VII, só fazer então, vai ser só semana que vem. Fevereiro. Beyond the hello and welcome once again to IGN's weekly Deixa eu voltar aqui pra gente assistir a parte que realmente importou. And we are coming straight out of a big, huge state of play where we got to see some pretty Foi cool o stuff from Sony. Blade. I'm your host Max Scoville, and I'm joined by my good pals Jada Griffin, Akeem Lewanson, and Brian Altano. Hey everybody. Hey, Beyond. Okay, so there's quite a lot to talk about. That was like I feel like a pretty good offering of things that felt like I felt like more. Só esse começo aqui que foi bom, né? De resto... Gostaram de alguma coisa? Pô, não então teve nem data, né? Death Stranding, cara. Da vez 2 eu gostei pra caralho. O Silent Hill, cara. O Silent Hill não é que eu não gostei não, mas porque ele vai chegar no Shiboka também, né? Não. Coisa exclusiva assim, eu não gostei não, mas os dois. Vai ter no PC, né? Eu vou pegar na Steam. Caralho, ele vai ser o próximo jogo de espionagem e ação. E nossa senhora, mas vai. Mas nossa, mas já vão estar falando do novo Metal Gear, essas coisas. Vai garantir venda do PlayStation na nova geração. Vai lançar no último ano da geração, mas vai vender o PlayStation pra caralho daqui pra lá, pode ter certeza. E o pior, pode abrir um novo ramo no mercado, né? Assim, de uma forma mais fundamental, bem enraizada, porque no final já mostrou ele dentro dos estúdios da Columbia, né? Que faz filmes, que produz filmes foda. E assim, se vai sair um jogo e um filme, tivesse a tendência daqui pra frente, saindo filme bom, porque só sai filme porcaria de jogo,
Porra, vai ser uma tendência. Sei lá, pega os atores, faz um jogo e faz um filme ao mesmo tempo. Porra. Já é um mercado novo. Já é um mercado novo nascendo aí, cara. Na nossa cara. Aqui, Game Awards já publicou. Hideo Kojima vai fazer um novo act de espionagem game em parceria com o PlayStation. Já começou a babação de ovo. Saber que o Kojima já tem anos de contribuição para se aposentar. Não aguento mais. Começou a babação de ovo. Ah, mas esse cara aí, ia falar que é doido pra dar pro Kojima, mas provavelmente já deve ter dado, né? Ah, o Geoff lá. Se o Kojima botasse o pico pra fora, o Geoff só se olhava. Não, mas aí que tá, cara. Isso gera um burburinho, né? This is Zion. É. A city built underneath the wasteland by the last human survivors on Isso, Earth. esse aí vai ser o GOT desse ano. Eve is Tem called pra ninguém, Angel não. by the survivors. Então, It is an object of both awe and fear. Tipo assim, já estão hypando um negócio que ele só citou, nem mostrou. Tá ligado? O Flame vai recomeçar agora. Cara, é muito. Nossa, a Microsoft é. Eu fico pé da vida como a Microsoft taca a bola lá. Pra nós, então, já que tá no Game Pass do PC, né? A bola lá na linha do pênalti, só chutar pro gol. Ela deixa o Sony lá e chutar. A Sony é tipo o Romário, né? Todo mundo joga, ele só fica lá dentro da área, só espera a bola chegar no pé. A Sony é tipo isso aí. Vai lá, volta pra dentro e faz o gol. Pronto, vamos ficar falando disso agora. Compra o seu PlayStation se você for fã de Metal Gear. Se você quiser jogar o próximo Metal Gear, olha que Kojima. Aí tem que ser honesto, os Kojimet já, 90% é tudo já no PlayStation. Mas, ô Cabruto, você não acha que esse jogo sai no PC, mano? Sai sim. É que PC, né? No PC, velho. É que PC, né? É aquela coisa, né? Tipo, não era dos consoles, né? O concorrente mesmo do Xbox é o PlayStation, não é o PC. Não, sim, mas hoje em dia, cara, o consumo não é mais de como 10, 15 anos atrás. O público hoje em dia do PC, eu acredito que já seja o mesmo de hoje em dia, já seja o Em parte, eu acredito que seja mesmo. Até por isso a Microsoft já tá se. Acho que o futuro é cada vez mais assim, não é nem que o console vai sumir, não. Né? Porque esses dispositivos portáteis, cara, eles chegaram para mexer nesse mercado. É a galera que quer um bagulho mais na mesa, assim, muita gente vai pro PC. Muita gente vai pro PC também, porque a galera tá cansando desse negócio, tem que comprar 2 aparelhos, se quiser jogar, tá ligado? E o Xbox também fortaleceu muito o mercado de PC, né? A partir do momento que o Xbox vai, não, agora o time vai pra Steam. A porrada de usuário do Xbox foi pra Steam de vez, tá ligado? Isso é bom. Cara, pro console não, né? Mas pro futuro da divisão das marcas, dos jogos da Microsoft, é bom sim. Não é que é aquela coisa, né, cara? Eu já falei, e vou repetir. Próxima geração, eu realmente acredito que é a última que a gente vai ver PlayStation e Xbox disputando. Um dos dois deve ter futuro. Um dos dois deve ter futuro. E primeira coisa que eu acho assim, eu acho que mais os políticos necessários. Por grana, eu acho que por grana, porque também depende se a Sony vai se adequar ao que traz dinheiro, que é vender jogo e assinatura. Ela tá se importando agora, nos últimos meses, tá entendendo isso. Como ela até falou semana passada, que no caso, a PlayStation deve estar para todo mundo em todos os ambientes, não foi isso que ela falou semana passada? Então ela tá entendendo que essa, né, que console, hardware não dá grana, o que dá grana é serviço e vender um pouco. Eu acho que a Microsoft é desapegada do console. Que eu tenho amigo que comprou PS3, PS4, PS5 pra jogar FIFA. Não é 1, 2 não, é a maioria dos caras que joga videogame, que joga com console.
Compra PS é pra jogar FIFA. Aí vai e joga um Dark Souls. Aí vai e joga um outro jogo específico. Mas é pra ter o PlayStation pra jogar FIFA. Os caras praticamente não vendem jogo. E nem serviço. Começou a vender serviço agora. Cara, olha só. 안녕하세요. A questão, o que é que eu acho, do jeito que a coisa tá indo, o que é que eu acho mais provável o Xbox sair da cena? O console, né? Porque a Microsoft é muito mais desapegada, entendeu? Ela já vem mostrando que ela é muito mais desapegada há quase uma década. E a Microsoft, ela não depende do console, a Sony depende. Aí tá. A Sony, ela vendeu os jogos dela, ela precisa do console. A Microsoft, ela tá vendendo a assinatura dela, ela tem... Claro, a gente sabe, a maioria tá no console. E é até por isso que eu já falei várias vezes aqui, que eu acho um erro, isso que a Microsoft faz. Um erro do ponto de vista de quem quer que o console continue, né? Um erro do ponto de vista... Agora, do ponto de vista de ganhar dinheiro, talvez não seja tão erro assim. Mas, a Microsoft, cara, porra, a coisa que eu ficava puta, eu falei várias vezes aqui, vai no marketing do Starfield, que é o maior jogo do Xbox em muito tempo. A Microsoft botava lá bem na cara, no console required, no console required. Porra, meu irmão, não quer vender o console não, cara. Sabe? Ela sabota o produto dela. De teste também, né, o Cabruço? Esse aí não, ela quer vender a assinatura. Quer vender o Game Pass. Exato. Só que aí é que tá, bicho. Na minha opinião, o Game Pass, ele canibaliza o console. Entendeu? Porque você fazer um advertising pro Game Pass, você tá meio que fazendo um marketing negativo pro console, velho. Como assim um marketing negativo? Pô, a partir do momento que tu disse, como tu quer vender um produto que tu disse que as pessoas não precisam dele? Como é que funciona isso aí? Não quer vender, quer vender o... Não, exato, ela não quer vender. E é por isso que eu acho que é mais fácil ela sair do que a Sony. Porque ela não demonstra que ela quer não brigar essa guerra. A cabeça da Microsoft é a seguinte: por que eu vou fazer questão de vencer uma guerra que daqui a 10 anos não vai mais existir? A cabeça dela é essa. Para ela, a guerra de console seria uma coisa fadada ao desaparecimento. Talvez até para a Sony também, por isso que a Sony está cada vez mais entrando no negócio do PC. Só que a Sony é aquela, né? Ela está indo bem mais calma, ela está indo bem mais calma dela, porque para ela, qualquer erro representa, né, o fechamento da divisão, tá ligado? A Microsoft, qualquer erro, um mês aqui eu tiro esse prejuízo, vamos se botar, tá? E é muito dinheiro. Cara, eu tava vendo a Microsoft conseguiu um arrecadamento no último quarto trimestre no último trimestre, né? De 52 bilhões de dólares, cara. Pelo amor de Deus, velho. Tá ligado? Tipo, ela pode sustentar, se a Xbox vendesse 10 unidades, ela podia sustentar essa média. Claro que ela não faria isso, né? Porque ela fazia isso. Mas enfim. Eu acho que a Microsoft está se preparando justamente para isso, cara. Ela está se preparando para sair dessa parada. Não estou dizendo que vai ser agora, mas eu acho que se eu tivesse que arriscar, uma conjectura minha, essa é a opinião minha, como eu estou enxergando hoje, tá? Não estou dizendo que vai se possa estar errado, mas do jeito que eu estou enxergando, a Microsoft deve pensar assim: a próxima geração é a última, tanto para mim como para a Sony. Então eu já vou preparar. Então você acredita que ela saindo seria o quê? Uma concorrente direta da Steam? Você acha isso? Não, eu acho que ela ia comprar. Eu acho que ela vai comprar a Valve. Comprar a Valve? Eu acho que ela vai comprar a Valve em algum momento. Eu falo isso tem anos. Tem anos que eu falo isso. Porque eu não vejo sentido. Vamos lá, a Microsoft, ela tem o Xbox. Cara, é a Microsoft comprar a Valve. Eu acho que ela vai comprar e vai ficar toda da China. Porque, cara, a Valve não tem concorrência, cara. Não tem. E é por isso que a Microsoft quer. Sabe? Eu não sei, na verdade, como é que o mundo ainda não quis zoar o gordinho. O gordinho é massa, eu amo aquele gordo, mas eu gosto demais. Não sei como o mundo ainda não tentou zoar aquele gordo. Como tentaram fazer com o Bill Gates, com fuleiragem de monopólio. Ele deve ter dito, tá ligado? Tudo foda-se. Não, mas a questão não é nem essa, é que não tem outra empresa fazendo igual. Quem era que ia, sabe? Tá, e aí, quem é meu concorrente? Já tentaram, né? Que não pode é ser? Não tem. Não, cara, mas a questão é que é o seguinte, ela tem monopólio. Ela tem monopólio, ela tem, só que ela tem porque os jogadores preferem ela. Aí, não é porque impede os outros de terem. Eu mesmo, o Pano deu aí. Porque vamos lá, a gente queria pra você. A gente não compra por quê? Porque só tem aqui, não vou comprar na época. Exato, tudo bem.
pode ter, qualquer um pode abrir, mas não é qualquer um, não é assim. Segundo, tem outras, exemplo, a Epic. A gente pode publicar na Epic como? É produzindo pela Unreal. A Unreal é da Epic, não é isso? Sim. Tá, tudo bem, tu produz na Unreal, a Epic vende, né? A Epic aceita isso, como a Steam aceita. A Ubisoft Play, que também tem sua loja, né? Ubisoft, sei lá, outras que tem aí. Não tem, igual a Steam não existe, cara. Não tem algo definido igual a Steam. Cara, a Microsoft... Então, não tem concorrência. Olha só, a Microsoft, né? Ela é dona da Activision, né, agora. E pra quem joga jogos da Blizzard, sabe que a Baronet sempre foi muito grande. E é bem tradicional. Tem muita gente lá. Eu joguei StarCraft, cara, sempre teve muita gente. World of Warcraft, então, nossa, gente pra caralho. Call of Duty, gente pra caralho. Tudo na Baronet. Se a Microsoft quisesse, ela teria sim condições de ser uma concorrente da Steam. Sim. Hoje no PC. Com o próprio launch dela, unificava o Xbox, Activision, Bethesda, tudo lá, e botava tudo na... Mas ela não quer, ela taca tudo na Steam. Por que tu acha que ela faz isso? Pra mim é porque ela quer comprar a Steam em algum momento. E digo mais, o game já foi funcionário da Microsoft, ele é caixista, ele mesmo fala, que você entre Xbox e PC sempre fio o Xbox. E mas se diz, ele é o único dono da Valve. O filho dele, pelo que tudo indica, não quer assumir, não quer continuar dando, não quer dar continuidade à Steam, né? E uma hora o game vai ter que parar. Eu acho que ele já deve estar, isso aí é tudo na minha cabeça, pelo amor de Deus, não estou no coisa que alguma coisa que eu não. Especulação, mas pra mim, ele já deve estar até apalavrado com a galera da Microsoft, que quando ele parar, ele vai vender para a Microsoft. Sabe? Para mim, ele deve estar. Eu só não quero que venda para empresa chinesa, pelo amor de Deus. Só que ele tem um vínculo grande com os chineses, né? A maioria dos internationals, dos últimos, foram feitos por lá. E, assim, os maiores foram feitos aí por lá. Aí não é ele que tem, é o Dota. O Dota é muito popular na China. Isso aí é coisa do Dota. Dota é muito dono popular da Dota na é a Europa Valve, e na China. Dono da Sim, Dota é o Valve. Mas não é a questão de que tem um vínculo entre game e a China. Não. Valve e a China não. É o Dota. É especificamente aquele título. O Dota. Entendeu? Só por isso a Microsoft tem o Overwatch, que também é muito popular na China. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que é mais fácil ele vender para a Microsoft mesmo. Eu acho. Cara, sabe quanto é que a Valve vale? 17 milhões. Só de comprar, filho, é muito fácil. Muito legal. Muito fácil. É um marketplace. Eu acho que é o primeiro, eu não lembro de outro. É o primeiro marketplace do mundo, não sei, que fez sucesso. É a Steam, velho. Porque a Steam acabou com pirataria no PC, porra. Eu lembro que eu parei de piratear jogo na época. E a Steam começou a ficar viável. mas tem Steam lá que vai pode. Apesar de Steam lá que dele pode. A Steam faz incentivar a pirataria, mano. Steam lá que dele. Ai, caralho. Hoje meia-noite, né, cara? Hoje já? É dia 1º de fevereiro, né? Então é meia-noite, ó. Diz que vai liberar em 5 horas. O problema é que não libera nem um preloadzinho, né, velho? Pra que internet aí rápida? Mas, porra, mesmo assim demora pelo menos 40 minutos, né? Agonia. Mas é isso, sabe, cara? Tipo, eu só não quero que a Valve venda. Cara, eu queria mesmo era que a Valve continuasse independente. Eu quero que você falou você falou tem total sentido. Tem todo sentido mesmo. Analisando direito, assim, especulações, Porque, cara, no mundo dos negócios, o que eu mais ouvi ou você... o que eu mais ouvia dos caras, de dono de empresa, das que eu trabalhei. Ou você vende a sua empresa, aí você não pode se apaixonar por ela. Tem que um dia vendê-la. Porque ou você a vende, ou ela vai ser destruída por um filho seu. A maioria dos caras ricos, assim, que eu sigo, ou que eu trabalhei, eu já ouvi os caras falar essa mesma merda. Então não vai ser diferente com
com os bilionários. O que o game deve pode pensar a fazer mesma também coisa. é colocar um... Pode ser, né? Aí é uma coisa... O que eu gostaria que acontecesse, o que eu gostaria que não fosse comprado por ninguém. Ele achasse alguém que quisesse dar continuidade, seguindo a mesma filosofia que a China vem seguindo já há muitos anos. Gente lá de dentro mesmo. Tá? O problema, meu amigo, é o seguinte. O problema é que qual que é o funcionário lá que vai ter dinheiro para comprar a parte dele de sócio? Vai ter bilhões de dólares para atacar lá dele. Tá aqui, ó, pela Steam. Esse é o problema. Ninguém vai ter, essa é a realidade. E, não sei, talvez o que poderia ser? O filho dele vai herdar o bagulho, bota na mão de um cara lá que entende do serviço e só pega e fala todo o dinheiro. Pode ser isso também. É o que eu gostaria que acontecesse, porque eu gosto muito da Microsoft, gosto da Xbox. Mas acho que se a Microsoft comprasse a Steam, velho, ia começar a aparecer as coisas que eu não gosto lá. Ia ficar proibindo politicar. Nossa, cara, tu entra na Steam hoje, tem toda a saga de sexo e Hitler, tá ligado? Lá. A Microsoft ia tirar essa porra da Steam. Os joguinhos que são ofensivos iam sair da Steam. Porra, tem lá Fuck Stalin, o nome do jogo, tá ligado? Sexo com o bigodudo lá, entendeu? Essas paradas iam tudo sair da Steam. A Steam ia deixar de ser plataforma. Pra mim, o maior chato da Steam é essa, uma plataforma livre, tá ligado? Que recebe jogos tanto da Microsoft quanto da Sony, que recebe, sabe, todo mundo, é o ponto, a plataforma que mais se aproxima de ser aquela one platform to rule them all, ela que mais se aproxima disso. E eu não quero que ela deixe de ser assim, pra mim, porque eu gosto da Steam por causa disso. Eu não quero mesmo que ela deixe de ser assim, sabe? Agora, o que eu gostaria é que ela crescesse cada vez mais, pô, esse console portátil dela aí, tá ligado? Porra, tomara que venda cada vez mais, tá ligado? Que ela lance um Steam Deck. Ela vai lançar um Steam Deck depois, vai lançar daqui uns 2 anos. Não. Por enquanto, né? Vamos Steam Deck não já tem uma nova versão aí, que é OLED e tal, maior? Sim, não, mas ele é a versão que deveria ter sido lançada day one. Essa é a realidade. Mas eles vão lançar o Steam Deck 2 daqui uns 2 anos. Ele fala, não. Ele não entendeu, né? Ele disse assim, Steam Deck, no hardware que a gente vê no Steam Deck, dá pra segurar por mais uns 2 anos, né? Dá a entender que até 2 anos a gente não deve esperar um novo Steam Deck. Mas eu vou te falar, eu tenho um lugar aqui, que consolezinho massa, bicho. Pode crer. Muito bom. Muito bom. Eu tô na vibe de pegar um. Se conseguisse uma troca direta. Pra comprar, não. Porque se eu vender o meu SX, eu prefiro montar um PC. Mas se eu conseguisse uma troca, uma troca direta nele, eu faria isso. Não, o problema é que assim, tu tá ligado que eu gosto muito do Steam Deck, mas ele, pra ser plataforma única, é foda porque tem muito jogo que não vai rodar tão bem assim ele, sabe disso, né? Sim. Compreendo. Ele é portátil, querendo ou não. Mas, porra, dentro dos portáteis, ele é o melhor que tem disputado. Pô, meu Deus do céu, 2-0. Que jogada, mano. Que jogada. O time jogou direitinho, velho. A galera tudo zoando o Vasco. Oh, caralho. Essa sessão de VR foi engraçada, velho. Eu gostei do Stella Blade, gostei da Helldivers 2. Nem mostrou nada do Helldivers direito. Mas eu já sei que ele vai ser, eu gosto do primeiro. Parece que vai ser tudo que o primeiro é, tudo que melhor.
Aplicando atualização 43.75 GB. Eita, desgraça. Eita, que jogo é esse aí? O Halo Infinito. Atualização infinita. Sim, eu já atualizei, chegou umas coisas novas mesmo. Só que eu não vou jogar muito porque, né? O Blue aí lascou. A ira do Halo. Eu quero jogar o Blue antes da fase 2 do Warcraft lá, eu acho lá antes do servidor, cara. Pegar raid nova, as coisas novas, mapa PVP novo aí. E esse negócio aí, Warcraft, foi já, jogo do anos 2000. Falou, cara, que até hoje joga jogo novo. Final Fantasy VII, cara, que matou. Filho da puta. Eu sou um passado, jogo velho. Miniga mais. Só troquei. Esse Dragon's Dogma 2. Vou ter que rejogar o primeiro aí quando sair, que é pra aguentar o hype. Falando nisso, eu tava até pensando em largar o Mass Effect agora pra pegar ele, velho. É baratinho. É? Primeiro fica baratinho. Chiboca ele fica mas eu tenho na Steam no Chiboca. Não, peguei por 10 contos, nem por 20, não. É na Steam. Se eu não me engano, na Steam foi R$8 e no Chiboca eu peguei por 10. Não, no Chiboca eu peguei por 10. Na Steam no Xbox ele fica 20 uns quebrados. Pior que a versão que eu joguei não foi nem com essa DLC que melhora o jogo e tal. Foi a primeira versão no PS3. Eu não gosto que ele tem um aspecto muito RPG ocidental, tá ligado? Tinha que ter um aspecto mais... Dragon's Dogma, o visual dele é totalmente RPG ocidental. Mas o que tem? Dark Souls também. Porra, é foda, né? Só porque é da Capcom aí você tá falando. Porque Dark Souls ele gosta, aí é aspecto de RPG Dark ocidental. Souls não tem aspecto de RPG claro que tem. Claro não mesmo. Claro que tem. Não. Que é de nipônico que tem no... Que é de nipônico que tem Dark Souls. Só os tetões não da Guinevere. Só. Não tem criatura com design nipônico, isso não tem. Mas você vê influências de estilo de arte japonês no design. Eu falei para o design do na estrutura assim dos bonecos. Nos boss, principalmente nos boss. Por exemplo, dê uma olhada, observe bem a Quilla. É uma waifu com corpo de aranha. Não, pode crer, isso é. Mas muito inspirado no estilo de arte do Berserk, que é mangá, do japonês. Não fala uma merda dessa não, que o Pan vai começar Não, mas é verdade, o estilo de arte é muito inspirado. Aquele Dark Fantasy pesado, com um toque japonês. Você vê influência japonesa ali. Pô, os dragão tem um puta no visual, estilo esses dragões desenhados. Dragão europeu desenhado por japonês. Não tô dizendo que ele é um dragão estilo japonês, mas ele... Então, acabou de confirmar. Confirmar o quê? Dragão europeu aí, desenhado por japonês, então. Mas o Dragon's Dogma, ele parece uma coisa feita pro ocidental mesmo. Ele não parece uma coisa estilo ocidental feita pro japonês. Isso é, não parece que um jogo da Capcom parece que é um jogo feito por, sei lá, uma EA da vida. Assim, só um exemplo, pelo amor de Deus. Não parece jogo da Capcom mesmo, não. Se olhar direitinho assim... Ele lembra muito mais um jogo da BioWare, digamos assim. Um jogo da Bethesda. Assim, tirando as mecânicas, ele parece mesmo algo mais assim. Ele parece mais da BioWare do que da Bethesda. Eu queria que ele tivesse um pouco mais de toque de estilo nipônico na arte dele, é isso que eu gostaria. Mas eu nunca joguei nem Dragon's Dogma. Quem sou eu pra falar? Se eu tô falando algo que eu gostaria, eu nem sou fã, não tenho direito de exigir nada, nunca joguei nem o primeiro. Cara, é um jogo que eu não entendo. Assim, ele tem uma base de fãs grande. Ele tem uma base de fãs grande. Caiu a... Deixa eu ver se foi a live. Não, tá ao vivo ainda, quem caiu foi a captura. A live tá ao vivo, Isso, a captura
Lá está ao vivo. Lá está ao vivo? Não. Foi como ainda há pouco. A captura. Cara, Dragon's Dogma tem uma fanbase grande. Eu acho que ele só não se tornou algo maior porque a Capcom não quis. Teve dinheiro, não, ele não fez sucesso na venda, né? Vendeu pouco. O sucesso que ele foi fazer foi depois, né? Que a galera foi descobrindo e tal, sim. Acho que talvez na época que ele lançou tinha coisa de baixo disputa lá pensando com ele, né? Não era nem isso, é que o jogo saiu quebrado mesmo, o jogo saiu zoado, ruim. Tanto que essa DLC aí, eu acho que ela veio pra consertar o jogo. Qual o ano dele? Saiu bem? Cara, deve ser 2011, 2012. Ele não lançou ali, pô, 2011, tinha só Skyrim. Só. Não, Dark Souls também, mas não sei se é 2011, mas 2012 por aí. Não, mas se eu não me engano teve isso também, de ter sido perto de Skyrim também. Que ofuscou totalmente então, também. Não tem nem como coitado desse Skyrim foi 2010, né? 2011. 2011? Tô quase certeza que foi 2011. Deixa eu ver aqui o ano, Dragon Dogma, porque agora eu nem lembro mais. Jogo de 2012. De 2012, nada a ver. Pronto. Nada a ver com Skyrim. Não, mas peraí, dependendo do mês, Skyrim foi de novembro e ele foi em janeiro, fevereiro. Mas, não, e mesmo assim, que não seja. Dark Souls foi 2011. Cara, todo mundo só jogava isso na época. Dark Souls não foi um fenômeno de venda tão grande também, não. No início, não vou falar a venda, mas uma fanbase do pessoal que se identificou com um jogo diferente que ele era. Com a mídia dizendo que era o jogo mais difícil do mundo. A treta nos grupos de Facebook na época era qual era o jogo mais difícil ou melhor entre Skyrim e ele. Era a treta do momento era essa. Assim, entre jogadores de RPG na época. Eu lembro bem porque eu tava lá. Foi quando eu conheci a SMzinho. Ah, foi só na treta fodida na época. Eu conheci Dragon's Dogma, cara. Foi até numa locadora que ainda tinha aqui. Eu nem sabia da existência desse jogo. E aí eu gostei dele pra porra, só que eu sei que não era essa DLC. 6 meses depois de Skyrim. Eu lembro que teve esse negócio de ter. A galera só falava de Skyrim. Era muita gente jogando. Skyrim dominou o mundo dos games durante muito tempo, cara. A galera só veio falar desse jogo muito tempo depois. Anos e anos. Eu só vim jogar mesmo quando saiu esse Dark Rising. Até eu joguei, tá? Vai parecer um jogo fácil, parece um jogo legal, RPGzão bacana, assim. É, bom. Mas tá foda a internet hoje, hein? Não quer mais conectar na Twitch. Ah, vixe. No YouTube tá em pé ainda. Opa, Swarm. Na Twitch caiu. Swarm. Welcome to Drawbridge, Sam. And to the Joguem, joguem. Our mobile base of operations. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. Bora ver se agora vai. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Palworld is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face.
They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. It's the same deal as America. The people here are all spread out, cut off from one another. We want you to help us bring the world together. Conectando eternamente. Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Deixa eu ver. Really, Sam? Parece que eu tô sem internet aqui. Oxi. Será que não é o OBS que tá zoado, não? Só pode ser. Vê se tem uma atualização aí. Inclusive acabou de travar. Eu vou encerrar aí, se estiver vendo pelo YouTube, eu vou encerrar para iniciar esse bosta desse programa. Por que tu não usa o